e a doação de órgãos. Você sabia que o SUS tem o maior programa público de transplante de órgãos do mundo? Cerca de 87% dos transplantes de órgãos no Brasil são feitos com recursos públicos, permitindo que cada vez mais pessoas tenham uma vida melhor. E bom, você já deve ter ouvido falar e lido sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. E de fato, este é um assunto muito importante de ser abordado, tendo em vista que o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para pessoas que precisam da doação. Por isso, hoje vamos abordar como esse processo é possibilitado pela atuação do SUS. E para começar, vamos relembrar o que é transplante de órgãos. O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que consiste na substituição de um órgão ou tecido que não possui sua funcionalidade adequada por um órgão ou tecido que possui condições funcionais normais e que é doado por um doador, sendo que o doador pode ser vivo ou falecido. Alguns exemplos de órgãos que podem ser doados são coração, fígado, pâncreas, rim e pulmão. E dentre os tecidos que podem ser doados, temos a medula óssea, córnea e osso. Mas então, como funciona a coordenação, a logística, quais as instituições públicas envolvidas para que esse procedimento ocorra da melhor forma e para que a doação seja viabilizada? Vamos entender um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo, começando pelo Sistema Nacional de Transplantes. O Sistema Nacional de Transplantes, SNT, é regularizado pela Lei nº 9.434, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, assim como dá outras providências. Dessa forma, o SNT passa a ser um serviço federal, em que será de sua responsabilidade a captação e distribuição dos órgãos doados. E, atualmente, como vimos mais cedo, o Sistema Nacional de Transplantes é o maior sistema público de transplantes do mundo, realizando, pela rede pública, quase 90% dos procedimentos. Além disso, o SNT também integra as Secretarias de Saúde dos Estados e municípios, para que seja possível a centralização de notificações de doadores e para que se possibilite devidamente toda a logística em que os órgãos e tecidos estão envolvidos. Assim, por meio dessa coordenação, é possível assegurar que tanto os órgãos quanto os tecidos chegarão de forma adequada aos seus destinos, proporcionando diversos benefícios aos receptores. Para que os transplantes ocorram com sucesso, além da estrutura operacional, existe sempre a presença e o envolvimento de uma equipe multiprofissional que lida com os imprevistos da operação e também garante que o processo ocorra de maneira impecável, fazendo com que o órgão ou tecido chegue nas condições ideais para o transplante do receptor. E o que acontece quando surge um doador? Quando surge um doador, os dados são fornecidos ao programa que regula as doações, sendo que os prováveis receptores são listados de acordo com o tempo de espera ou grau de compatibilidade, sendo avaliadas a afinidade sanguínea e genética com o doador. O tipo de órgão que vai ser transplantado também é levado em consideração para o levantamento dessa lista. Por exemplo, no transplante de fígado, o parâmetro considerado é a gravidade da doença do receptor. Já em caso de doação de córnea ou pâncreas, o tempo de espera que é considerado. E no transplante de pulmão, a doação depende da compatibilidade genética. E em caso de pacientes que possuam a mesma possibilidade de receber o órgão, são usados critérios de desempate e a gravidade da enfermidade é sempre um motivo de priorização. Um caso especial na lista única são as crianças, que possuem prioridade quando o doador é uma criança ou quando estão concorrendo com adultos.
E, no caso de doadores falecidos, para que o processo de doação seja proporcionado, é necessária a autorização familiar. A decisão sobre a doação de órgãos de pessoas falecidas é sempre tomada com base na autorização da família, sendo que um familiar de até segundo grau de parentesco faz a autorização por escrito. Por isso, é importante que você converse com sua família e, caso seja do seu interesse, deixe-os cientes de sua vontade. Dando prosseguimento, é possível relacionar a autorização familiar e a quantidade de doadores no país. No Brasil, existem poucos doadores de órgãos, e isso está muito relacionado ao fato de que existem poucas autorizações familiares para a ocorrência do processo. Por isso, o número de doações é insuficiente para suprir a grande demanda da fila de espera de transplantes. Sendo assim, com o intuito de melhorar esse quadro, é de grande importância a criação e compartilhamento de campanhas de conscientização, que busquem informar a todos acerca dos procedimentos, como eles ocorrem e também esclarecer dúvidas. Dessa forma, pode-se aumentar o envolvimento da população e também dos profissionais relacionados à causa no incentivo à doação de órgãos. E uma das formas de divulgação da doação de órgãos se dá pela campanha nacional de incentivo, relacionada ao mês de setembro. O mês de setembro é muito importante para a iniciativa da doação de órgãos. Isso porque é considerado o mês de conscientização acerca da doação de órgãos, sendo denominado como Setembro Verde. Além disso, o dia 27 de setembro é o Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. Todos os anos, no mês de setembro, o Ministério da Saúde lança uma nova campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. E em 2020, as peças publicitárias foram exibidas entre os dias 25 de setembro a 23 de outubro, em diversos meios de comunicação, como rádio, televisão, internet e mídia externa. As campanhas mostravam a espera de pessoas que aguardavam pela doação de um órgão ou tecido para voltar a realizar atividades simples, como comer, respirar e enxergar. Então, vamos conferir agora uma das campanhas divulgadas pelo Ministério da Saúde. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos, converse com a sua família. A vida precisa continuar. Agora que vimos um pouco de como o processo e a divulgação da doação de órgãos se dão em âmbito nacional, vamos ver como a doação acontece em Minas Gerais. No estado de Minas Gerais, a doação de órgãos conta com a atuação de várias instituições. Para começarmos, temos o Sistema Estadual de Transplantes. O Sistema Estadual de Transplantes é responsável por coordenar a política de transplante de órgãos e tecidos no estado de Minas, regular vários processos, como notificação, doação, distribuição e logística, avaliação de resultados e capacitação de hospitais e profissionais de saúde na atividade de transplantes. O Sistema Estadual de Transplantes é constituído pela Central Estadual de Transplantes e pelas organizações de procura de órgãos. Em Minas Gerais, tem-se a atuação do MG Transplantes, que é um órgão criado em 1992 e é responsável pela coordenação da doação e destinação de órgãos para transplante. De tal forma que o MG Transplantes tem como responsabilidade a captação e a distribuição de órgãos em todo o estado, por meio da Central Estadual de Transplantes. E outras responsabilidades atribuídas ao MG Transplantes, dessa vez
por meio do Sistema Nacional de Transplantes, é o monitoramento da lista única de transplantes, recebimento de fichas de inscrição de profissionais autorizados a transplantar e, além disso, mantém uma busca ativa nos hospitais das 7 organizações de procura de órgãos e tecidos. Além dessas funções, o MG Transplantes também possui outras funções adicionais. Em relação à Central Estadual de Transplantes, ela está localizada em Belo Horizonte e sua estrutura funcional é composta por diretor-geral, gerente administrativo e coordenadores dos núcleos de coração, fígado, rins, córneas e rim e pâncreas. As organizações de procura de órgãos e tecidos estão localizadas nas seguintes regiões do estado: Região Sul, em Pouso Alegre, Região Leste, em Governador Valadares, Região Nordeste, em Montes Claros, Região da Zona da Mata, em Juiz de Fora, Região Oeste, em Uberlândia, na cidade de Ipatinga e na região metropolitana, em Belo Horizonte. E um outro fator importante que possibilita a realização da doação de órgãos é a infraestrutura. O MG Transplantes conta com transporte terrestre e aéreo para poder realizar doações. O transporte aéreo fica disponível 24 horas e tem o intuito de auxiliar o transporte da equipe que realizará o procedimento de retirada de órgãos em locais fora de Belo Horizonte. O transporte aéreo também auxilia no transporte dos órgãos e tecidos. Ademais, tem-se helicópteros à disposição, disponibilizados pelas polícias militar, civil, pelos bombeiros e pelo gabinete civil. Os helicópteros são utilizados nos locais onde não é possível realizar o pouso de avião. O governo de Minas Gerais tem investido na infraestrutura e em recursos humanos do MG Transplantes. Agora que compreendemos como os processos de transplante e doação de órgãos são coordenados no Brasil e em Minas Gerais, vamos falar sobre um tópico também muito importante. Quero ser doador. Como posso fazer parte dessa iniciativa? Para ser doador, basta conversar com sua família sobre o seu desejo. No Brasil, a doação de órgãos só será feita após a autorização familiar, e não existe a possibilidade da pessoa em vida autorizar a doação de seus órgãos após seu falecimento. Entretanto, há alguns critérios que restringem a doação de órgãos, como doenças infecciosas, causa da morte, ausência de documentação do doador e em caso de menores de 18 anos, sem autorização dos responsáveis. Bom, há 3 tipos de doadores e vamos falar sobre cada um deles. Primeiramente, o doador vivo. O doador vivo é a pessoa maior de idade, ou seja, maior de 18 anos e capaz que concorde com a doação desde que não prejudique a sua própria saúde. O doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão. Pela lei, parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Não parentes só serão doadores com autorização judicial. Para doar órgãos em vida, o médico deverá avaliar a história clínica do candidato e as doenças prévias. A compatibilidade sanguínea é um fator primordial a ser considerado em todos os casos, mas há também testes especiais para selecionar o doador que apresenta maior chance de sucesso. Tem-se também o doador falecido. O doador falecido pode ser um doador falecido por morte encefálica. É um paciente com diagnóstico de morte encefálica e que não tenha sofrido de parada cardiorrespiratória. A morte encefálica é a morte das células do sistema nervoso central e caracteriza a perda irreversível das funções do encéfalo, sendo incompatível com a vida. O diagnóstico de morte encefálica é regulamentado por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e a realização do diagnóstico se dá da seguinte forma: 2 médicos diferentes examinam um paciente, e sempre com a comprovação de um exame complementar, que é interpretado por um terceiro médico. Dessa forma, ao sofrer de morte encefálica, desde que não possua outras doenças como AIDS, hepatite e câncer, um doador não vivo
pode doar órgãos, como rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, e tecidos, como córneas, válvulas, ossos, músculos, tendões, pele, cartilagem, medula óssea, sangue do cordão umbilical, veias e artérias. No caso do doador falecido por parada cardíaca, é um paciente que sofreu uma parada cardíaca e veio a óbito. Nesse caso, existe a possibilidade de ser feita a doação de alguns tecidos, como córneas, ossos, pele e válvulas cardíacas. E o que acontece com os órgãos doados? Os órgãos doados pelos doadores vão para pacientes que necessitam de um transplante e estão aguardando no Sistema de Lista Única, que é definido pela Central Estadual de Transplantes, das Secretarias de Saúde de cada estado e é controlado pelo Sistema Nacional de Transplantes. O Sistema de Lista Única é constituído por potenciais receptores, sendo eles brasileiros natos ou naturalizados ou estrangeiros residentes no Brasil. Os receptores estão inscritos na lista para o recebimento dos respectivos órgãos, tecidos, células ou partes do corpo pelos quais aguardam o transplante. Bom, nesse vídeo vimos quais são e quais as atuações das instituições do SUS envolvidas nos processos de transplante e doação, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais. Vimos como os procedimentos de transplante e doação acontecem e são coordenados. Vimos as campanhas de incentivo, vimos quais os tipos de doadores e como é possível ser um doador. E assim, podemos compreender melhor como a doação de órgãos funciona e o tamanho de sua importância, sendo um ato de muita solidariedade. Por isso, doe órgãos. Um único doador pode salvar até 8 vidas.